Elas estavam conversando sobre o custo que é pra ter um filho, que é a maior besteira, né? E a americana vira pra ela e fala assim, olha, quando começar a ter gasto, que eles começam a comer, é só dar um macarrão com manteiga. Então você já começa a entender, né? As crianças não tomam banho todo dia. Vocês podem acreditar. Vocês não acreditam nas roupas deles, roupas íntimas. Assim, dá uma certa pena, sabe? A maioria dos brasileiros só querem ostentar. E a gente odeia isso. Compra as coisinhas, as nossas coisinhas tranquilas, sem marca. Amo a Shein. A gente mora aqui, tem acesso a muita coisa, mas volta e meia eu compro da Shein. Vocês sabem disso. Migrar para os Estados Unidos não é só mudar de endereço para ganhar mais dinheiro. Vou falar da minha experiência nesses 3 anos morando aqui. E para você que é novo aqui, me chamo Nanda Froman e moro com a minha família aqui na Carolina do Norte. E nesse canal mostro para você minha vida por aqui. Então a minha experiência aqui nesses 3 anos, eu vou falar um pouquinho de cada coisa. Começando pelo idioma, né, que pra mim é uma batalha e esse ano eu botei como meta finalizar isso e aprender de vez essa língua. Então, para você que está vindo aqui para os Estados Unidos, corra atrás disso, porque eu encontrei uma barreira enorme, né? No meu dia a dia, com as escolas das crianças, que eu preciso resolver tudo, marcar consulta do médico, né? Coisas básicas do dia a dia, né? Resolver pendências no geral e até mesmo reclamar. Aquela simples ligação que você quer reclamar, você quer correr atrás dos seus direitos, né? Então aqui, uma coisa que vocês têm que saber é que aqui nos Estados Unidos não tem uma língua oficial, né? Então, claro, aqui mais falada é o inglês, mas muitas vezes você pega o telefone, tem um indiano falando um inglês tão diferente, tão difícil a compreensão. Então, uma dica que eu dou pra vocês, que eu já comecei, ver séries em inglês, com legenda em inglês, botar os desenhos infantis em inglês, tudo em inglês. Mas, com as crianças, a gente tem que correr atrás da nossa língua nativa, que é o português, para eles não perderem. Porque eles na escola, eles estão escutando toda hora inglês. Mas quando eles chegam em casa, a gente tem que obrigar a eles a falarem português, né? Eles compreendem tudo, mas agora eles estão sentindo mais à vontade em responder só em inglês. Então a gente tem que obrigar eles a responderem em português. Isso vocês vão ver muito aqui, porque o início, quando você começa a entender a língua, né, você compreende mais que fala, né? Então a primeira dificuldade é entender e depois você passa a falar. Até hoje, por exemplo, a dificuldade, eu sempre cantei música, né, em inglês e não sei o significado, né, de expressões, né, que é muito comum aqui. A gente estuda muitas expressões em inglês. Ouvir música é muito bom também. Então a adaptação começando nesse sentido, é complicada, né? Então a gente tem que correr para a gente se sentir um pouco mais à vontade aqui nesse país, né? Então a adaptação à língua, essa é a dica que eu dou. Então a segunda adaptação é a cultura, aos costumes deles, né? Começando com a comida, por exemplo. Aqui eu costumo dizer que eles nem comem, eles vivem comendo
aperitivos que a gente come em comemorações, né? Nas nossas festas. Então aqui a comida é muito diferente da nossa, né? Eles vivem de pizza, hambúrguer, chicken nuggets. E aqui eu tenho uma história até engraçada que eu tava conversando com uma amiga que tá grávida e ela conversando com uma americana e a americana falou pra ela, não se preocupa com o gasto, né? Que elas estavam conversando sobre o custo que é pra ter um filho, que é a maior besteira, né? E a americana vira pra ela e fala assim, olha, demora muito uma criança ter um gasto pra vocês. Fica tranquila. E quando começar a ter gasto, que eles começam a comer, é só dar um macarrão com manteiga. Então você já começa a entender, né? Que a criança começa já a comer coisas, alimentos sem nada de nutriente, né? E você encontra crianças só realmente comendo isso, chicken nuggets, macarrão com manteiga e sal, e é isso. Eu achei muito engraçada essa observação. Falei, caramba, e é normal pra eles, normal. Outro dia também eu tava na piscina e aí sentou do meu lado uns adolescentes. Pediram uma pizza, a pizza chegou, eles abriram a pizza na mesa, o lado tinha pizza da caixa, o outro lado eles abriram um saco de Doritos, encheu aquela caixa de Doritos e aí foi o almoço dele, pizza, Doritos, porque sempre quando comem pizza eles têm um acompanhamento, que foi o Doritos, e Gatorade quente. Então assim, e Galalau, todo mundo ali tinha na faixa de uns 15 anos. E tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a gente mostra a nossa cultura, eles comem muito bem aqui em casa, porque não é porque a gente tá num país que come-se muito mal, a gente vai comer mal, porque a gente encontra de tudo aqui no mercado, de tudo mesmo. Então você tem que ir pra cozinha, essa é a diferença. Por isso que eu faço muita diferença para quem quer comer bem. Eu cozinho só para brasileiro, cozinhava só para brasileiro e é só parar e preparar as refeições, né? E não estamos falando, essa observação da americana, a gente não está falando de pessoas que não têm dinheiro, não, eles têm dinheiro. Isso não é em relação a dinheiro, é a péssima alimentação mesmo, é a cultura deles, né? Tá gelada? Outra questão também, né? Eu reparo muito com os amiguinhos dos meus filhos, né? Eles têm uma cultura aqui em casa, obviamente, brasileira. Então a gente repara muito, né? Por exemplo, essa questão do banho, né? Quando a Sofia vai na casa dos amiguinhos, ou vem mais aqui, né? Porque eu reparo. As crianças não tomam banho todo dia. Vocês podem acreditar. Vocês não acreditam nas roupas deles, roupas íntimas. Assim, dá uma certa pena, sabe? Então, os meus filhos são diferentes aqui. E é questão de higiene, né? De saúde mesmo. As crianças aqui são muito largadas, sabe? Largadas comparada à nossa cultura brasileira, né? Largada no sentido da higiene, da alimentação, questão da escola. Escola aqui, eles trabalham muito, né? Então, por exemplo, a gente está no período de férias. Ninguém fica em casa, né? Eles vão para a escola, agora que o período é de férias. Eles vão pro Summer Camp, que é tipo uma colônia de férias, né? Eles ficam o dia inteiro, só chegam em casa para tomar banho, nem tomar banho e ir pra cama, entendeu? Acordar e vida que se repete de novo, entendeu? Então, os americanos não têm muito contato com os filhos, sabe? Muito eletrônico mesmo. Então, é uma diferença muito grande, sabe? Que eu e Diego aqui ficamos... a gente fala abertamente, né? O que é bom pra eles, né? O que deve ser bom pra eles, como eles devem seguir. E essa é a diferença gritante, assim, na nossa cultura.
Outra valazé deles, filha? Outro fato importante também que vocês têm que estar preparados, né? É a distância da nossa família, né? É o isolamento que a gente fica aqui. Muitos brasileiros, quando vêm para cá, eles procuram cidades que têm mais brasileiro, né? Então, para ter mais apoio, né? Apoio a tudo, apoio da língua, né? Que você possa chegar e falar com alguém. Apoio religioso, eles querem procurar logo uma igreja. E pela minha experiência, que é sempre igreja evangélica, que essas igrejas evangélicas, graças a Deus, né? Eles dão um apoio em tudo. Eles chegam, dão cesta básica, roupa, indicação de emprego. Já sai empregada, por exemplo, na mesma semana, entendeu? Porque aqui, vocês sabem, trabalho não falta. Então, eles se sentem mais acolhidos. Então, vocês sabem que aqui tem estados que tem muito mais brasileiro, né? Então, é basicamente isso. Então, o governo também dá apoio mais, né? Plano de saúde, plano de gravidez gratuito, né? Então, o brasileiro vem aqui com tanta insegurança que esse lado, eles ficam mais tranquilos por não ter que se preocupar muito com isso, né? Não, lá vou ter apoio, mas temos que ter muito cuidado, né? Eu vim do Brasil já decepcionada por muitos conhecidos meus, né? De ter recebido golpe. Cheguei aqui também, já recebi golpe. Então eu sempre, com a minha pouca experiência, eu posso falar que eu sempre tenho um pé atrás com brasileiro. Infelizmente. Mas a minha maior sorte, né, é ter minha grande amiga aqui comigo, né? Eu tô aqui na Carolina do Norte, em Moxhall, perto de Charlotte, pela minha amiga, né? Eu tenho uma amizade há mais de 30 anos, então eu tenho, na verdade, uma grande sorte, né? Então, eu vim pra cá, a gente se adaptou super bem nessa cidade pequena. A gente costuma dizer que a gente mora numa roça, né? Mas aqui a gente foi acolhido super bem, mas sempre tendo cuidado com esses pilantrinhas brasileiros que se tem em todo lugar, né? Porque eu costumo dizer pro Diego, o Diego também sente a mesma coisa que eu, né? Esses brasileiros vêm pra cá, obviamente que todos os brasileiros vêm pra cá, eu acho que mais de 90% é pela grana, né? Mas a maioria dos brasileiros só querem ostentar. E a gente odeia isso, não suporta isso. E eles gostam muito de ostentar, né? Não só a roupa da marca, é o carro do ano, é a casa maior, é muito poder, sabe? E a gente não gosta disso. Então, cada vez mais a gente está distanciando desse tipo de pessoas. Eu vivo muito feliz aqui. Compro as nossas coisinhas tranquilas, sem marca. Amo a Shein. A gente mora aqui, tem acesso a muita coisa, mas volta e meia compra da Shein. Vocês sabem disso. Mas aqui é um país muito bom, né? Ainda assim é um país muito próspero. E todo imigrante aqui consegue ter uma vida muito confortável, né? O conforto é o que vem em primeiro lugar. Coisas que a gente nunca teve no Brasil, aqui é a primeira coisa que a gente sente a diferença, né? Vocês viram no meu último vídeo que eu falo do ar-condicionado, é uma vida muito confortável que a gente tem aqui. Então, resumindo, a gente prefere estar mais isolado, só nós mesmo, a família, do que se envolver com esse tipo de gente, né? Somos muito felizes aqui, apoia todo mundo que querem vir, mas fiquem atentos, né, a isso. Saibam que a gente aqui não tem ajuda de ninguém, a gente fica mais distante, a gente reflete mais sobre a vida, né? As dificuldades todo mundo vai passar, né? Mas aqui é um país muito bom ainda de se viver. Estamos aqui completando 3 anos. A gente tem uma vida muito tranquila aqui. A gente passa também essa cultura de vida também para as crianças, que não precisa de muito para viver, né? Mesmo aqui, não querendo ter muito, se tem muito, né? Não precisa de muito dinheiro, gastar muito, se ter muito. Mas quem chega aqui vai esbarrar muito com isso. Muita gente que quer muito, quer ostentar muito e, na verdade, não é ninguém, né? Então, é isso. Deixo essa mensagem para vocês. E Deus, a gente vem aqui, a gente quer o bem, né? Fazer o bem ao próximo, que aqui a gente encontra também
de toda a situação, né? Pessoas que ficam doentes, passando por dificuldade. E aqui os brasileiros se unem muito com isso. Aqui é muito costume, quem precisa mesmo, quem toma um susto na vida, uma doença, alguma coisa que acontece, eles se unem, faz um fundo para arrecadar uma grana, todo mundo consegue, traz seus familiares do Brasil que não podem vir, ou a pessoa volta para o Brasil. Então, nesse ponto é muito positivo, sabe? Eu ando vendo muito isso. As pessoas se unindo para ajudar uns aos outros, que quando a gente sai do Brasil, né? Os nossos amigos, que são poucos, se tornam a nossa família, né? E se você está pensando em vir morar aqui nos Estados Unidos e aprendeu alguma coisa nesse vídeo, deixa seu like para não perder conteúdo como esse. Vou ficando por aqui, aguardem os próximos vídeos e minhas invenções. Um beijo, meninas, meninos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!